Eu posso dividir duas vezes. Vamos lá, capítulo 37, verso 3. Quem achou, diga amém. Amém. Quem falta ainda achar? Todo mundo achou? Vamos lá. Ora, Israel amava mais a quem? Esse Israel aqui você entende que é quem? Jacó. Israel, Jacó, amava mais a José do que a todos os seus filhos, porque era o filho da sua velhice. E lhe fez uma túnica talar de mangas compridas. Me faltaria aqui no mínimo uma hora para explicar esses detalhes das mangas, das bolas, que referia-se lá no sacerdócio, lá, Jesus lá dentro dos céus, mas não vai dar tempo, eu só estou explicando. Roupas talares, de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais que a todos os outros filhos, o que aconteceu com eles? A minha diz, odiaram-no. E já não lhe podia falar pacificamente com ele. E teve José um sonho. José teve o quê? E o relatou aos seus irmãos. Por isso o odiaram ainda mais. Pois lhe disse: rogo-vos, ouve este sonho que tive. Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então eles lhe disseram: reinarás com efeito sobre nós? E sobre nós dominarás realmente? E com isso, tanto mais o odiava por causa de quê? Dos seus sonhos e ainda de que mais? Por causa de suas palavras. Lembrando que eu não vou pregar, porque pregação eu poderia falar da capa, eu poderia falar do seu que fiz, não. Eu vou, como volto a dizer, te revelarei aqui no Antigo Testamento o Filho de Deus lá no Novo. Glória a Deus. Glórias a Deus. Uma das coisas é que todo mundo sonhou, menos os irmãos de José. Faraó sonhou, o copeiro-chefe sonhou, o padeiro sonhou. Quem mais teve o sonho? Jacó sonhava. Porém, os irmãos de José não sonhavam. Pelo contrário, ficava com ódio do sonho de Deus na vida deles. E porque muita gente às vezes vai lhe odiar sem você perceber, sem você ter culpa, porque os sonhos que você está sonhando não é seu, foi Deus que te deu. Ele não sonha, Deus está dando para você. Só aí já mostra tudo. Amém? Então vamos lá. Jacó, primeiro tópico, era bom se você trouxesse caderno para anotar as coisas, porque me custa horas da madrugada, custa hora de queimar a pestana, pesquiso ali, vou no hebraico, vou no grego, eu não sou muito bom, aí vou lá no grego, pesquiso aqui, pesquiso de outro lugar, pego também de outro, vou mentir para você, eu sou livre para isso, peço vasilha emprestada de outros que tem um azeitezinho, peço emprestado, é assim que eu faço para trazer o melhor para você. Amém? Porque o que o seu pastor estava falando é sério. Se eu vier para cá só para marcar horário, não precisava disso. Amém? Não venho porque eu estou servindo a Deus, estou servindo a igreja de Deus, estou vindo de todo o meu coração. Aleluia. E não é que Deus abençoe a porta, é mesmo? Amém? Então, primeiro tópico, José era o filho mais amado do pai. Ele era o filho o quê? Porém, diga porém, ele era o mais odiado dos seus irmãos. Está escrito também que ele foi separado do pai por causa deste amor. Você consegue ver alguém aí especial lá na frente? Só em estar dizendo isso? Assim também o nosso Senhor Jesus Cristo
por ele ser o filho amado do Pai, ele cansou de dizer: o Pai me ama, eu amo o Pai, eu vivo do Pai. Isso fazia que os fariseus, as autoridades, faziam o quê? Brilhar os dentes de ódio contra o Filho de Deus, como também fazia com José. Mas aí me faz lembrar João capítulo 1, que diz: olha, ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Porém, aqueles que o receberam, ele lhes deu o poder de ser feito filhos de Deus. Dê glória a Deus. Segundo tópico, o primeiro filho de Deus, o segundo filho de Deus, o terceiro filho de Deus o traiu. Fez o que com Deus? Da mesma forma que o primeiro, o segundo e o terceiro filho de Jacó traísse Jacó. Quer saber o que o primeiro fez? Muitos já sabem. Primeiro filho, Rúben, fez o quê? Na mulher de Jacó, na sua madrasta. Amém? Adulterou com ela, pegou ela. Isso lhe custou lá na frente, Gênesis 49. Perdeu o direito de primogenitura. Perdeu o direito de quê? A sua primogenitura foi transferido para o neto de Jacó. Qual é o nome dele? Quem? Esaú. Esaú era irmão de Jacó. A primogenitura, parabéns, minha irmã, foi transferida para Efraim. Como Jacó fez isso. O mais novo, a mão direita que tinha que ser colocada. Aí, eu vi, ó. Olha para cá, gente, olha para cá. A mão direita que foi colocada. Se não bagunçar, pode deixar entrar. Pode? Não tem problema não. A palavra vai lá, vai. Eu estou aqui quietinho. Eita, povo curioso. Vamos para cá, não perder o fio da minha água. Vai cá. Amém? Amém. Tu tá onde? Passaram aqui uma tesoura e cortou a fiação para dizer Zé. Pois é. Quando Jacó, antes de morrer, antes de transferir a bênção, ele passou a mão para o filho mais novo, Efraim. Passou o direito de primogenitura. E também com a sua mão esquerda passou para Manassés. Aí você vai ver lá no livro de Oséias que a casa de Israel foi dividida em duas casas. Duas casas. A casa de Israel, quando fala, se refere ao seu filho Efraim, as 10 tribos, que significa frutífero, porque lá o Senhor o frutificou José ali. Manassés significa esquecimento. Ele teve o favor de Deus, se esqueceu de todos os seus sofrimentos, perdoou seus irmãos e o Senhor o honrou grandemente. Então, Rúben, por ele ter feito essa infâmia, esse incesto, ele perdeu uma das maiores bênçãos do seu direito de primogenitura. Primeiro filho traiu o pai. Segundo filho, quem era o segundo filho de Jacó? Aqui a máquina só funciona. Quem era o segundo filho de Jacó? Ninguém sabe? Simeão. Se caso Rúben fosse morto, porque ele merecia pela lei ser morto, o pai poderia matar ele, matar a sua esposa. Então o segundo a herdar o direito de primogenitura era Simeão. Por isso que foi ele que tramou matar José. Ele não queria prender José. Tanto é que até o próprio Rúben e Judá fizeram, foi que lutavam com ele, não deixar, porque o sangue na boca era para matar José, por causa da capa e do amor que o pai o amava demais. Esse também fez algo terrível. Alguém se lembra? Quando Jacó foi para Siquém, junto com sua família, ali o príncipe de Sicá
foi e enamorou da filha, Diná, filha de Jacó. Só que ele avançou o sinal. Ele, antes de se casar, ele foi lá e pá, quebrou a virgindade da moça. Amém? Aí, como ele amava muito a moça, ele foi pedir para casar. Aí esse Simeão maliciosamente usou a lei sagrada do Senhor da Brit Milá. Falei Brit Milá. O que significa Brit Milá? Alguém sabe? Parabéns. Que Jesus continue te abençoando. É isso aí. A Brit Milá, traduzindo para cá para os nossos maneiras de coisar, é circuncisão. Para quem não sabe o que é circuncisão, é algo parecido com operação de fimose. Ali Deus marcava aquele lugar do homem, porque a vida saía dali. Os judeus consideram que a força do homem sai dali, a vida sai dali. Amém? Aí esse Simeão foi, inventou, não, todo mundo tem que circuncidar para ser nosso povo. O povo tudo operado, desde o rei até o menor dos homens, tudo lá operado, dolorido, sem força. Simeão juntou todo mundo, mas os irmãos, mas Levi, e aí foi lá, tocou fogo na cidade, matou todos os homens. Sabe o que custou isso? Nada mais, nada menos, além da morte daquele povo ali, custou a morte de uma pessoa muito querida. Quem era? Quem? José? Não. Custou uma morte muito cara para Jacó. Raquel saiu de lá escorrida, mais o seu esposo e todo mundo, porque com medo das outras nações ir matar eles. Nessa correria, nesse medo todo, foi que ela pagou o caro lá na frente. Na hora que ela pariu Benjamim, mas morreu no parto. Então isso aí também Jacó não levou, não deixou barato. Lá na cama, fez ele pagar essa conta aí. E transferiu agora o direito do segundo filho para o seu neto Manassés. Por isso que não existe a tribo de José. José não é um dos 12, mas não se fala a tribo de José. Porque foi transferida para os seus filhos o direito da primogenitura, e esse direito está lá, foi riscado no céu também. Nos 12 portões de Jerusalém, não é Simeão que tem total direito, sim os filhos de José que gerou Efraim. Efraim se espalhou no mundo todo. Aí você tem que ler as profecias lá. Amém? Aí veio, não se parece com alguém não? O primeiro filho de Deus, quem foi? Quem? O primeiro filho de Deus foi Adão. Adão fez o que com o pai? Traiu, tocando na onde não deveria, comendo onde deveria, não é isso? Pronto, o segundo filho do pai, quem? Alguém falou aí? Foi Caim? Não, Caim foi filho de Deus. Quem? Filho de Deus. Porque Israel para mim é o meu. Tem várias passagens. Israel, do Egito trouxe o meu filho. Já viu essa passagem? Em Salmos capítulo 2, referindo-se a Jesus, mas estava também se referindo a Israel. Ele tirou lá com mão forte. Do Egito eu tirei meu filho. E essa profecia se cumpriu. O terceiro filho, Judá. Judá era o terceiro filho de Deus. Foi que gerou os judeus, que gerou Davi. Esse Israel fez algo abominavelmente abominável. Pronto, que Deus teve que permitir que o rei da Síria levasse cativo as 10 tribos de Israel, presa. Vai embora. Isso é espalhada. E Judá nem se fala. Amém? Mas Jesus, representando José, honrou o Pai. Amém? Honrou o Pai no céu, fazendo aquele pacto, aquela aliança de descer para salvar o mundo. E não veio como Adão que tinha tudo no mole. Veio, se esvaziou de toda a sua glória, aceitou um corpo de homem e ainda aceitou um corpo de homem glorificado. Porque não era para o filho ter um
corpo que a gente vai ter igual dele, glorificado. Se você não sabe aprender os mistérios, esse corpo glorificado foi feito para Adão e para os seus filhos. Para Jesus não, porque Jesus e o Pai é Deus, é maior do que um corpo glorificado, é algo imensurável, é algo inexplicável, algo que não tem ciência que se explique. Mas para fazer esse pacto, para comprar, tirar da mão de Satanás, ele aceitou a oferta de estar preso a um corpo de um homem. Por isso que está escrito lá, quem está lá, à direita do Pai é o Filho, é o Filho do homem. Daniel disse. Alguém te ensinaram isso? Pois é. Foi o pacto, foi o preço que ele pagou. Só que o Pai honrou, deu um corpo glorificado, um corpo incorruptível, mas ele era maior do que isso. Por isso que ele disse, o Pai é maior que ele. Exatamente, porque ele se tornou servo, para sempre servo do Pai. E antes ele era um com o Pai, ele era Deus tanto quanto o Pai. Por isso que a gente vai ser igual a ele, porque a gente tem um corpo glorificado igual dele. Olha quanta humildade para se esvaziar e se diminuir. Amém? Honrou o Pai no deserto. Com tudo ali, ele tinha tudo para aceitar aquela comida, aceitar aquela proposta de Satanás, mas ele disse, não, eu prefiro sofrer aqui como um homem, eu vou vencer a você, honrando o meu Pai, e vencer o Satanás. Amém? E diante do mundo, ele venceu o mundo, porque não fez a vontade do diabo, nem do sistema, nem da religião que estava ali. Ele honrou o Pai até chegar ao ponto de ser levado na cruz. Ele honrou o Pai. Tal qual José honrou o Pai. Aonde? Nas lavouras do Pai lá. Os irmãos passavam a mão nos cabritos, nas coisas dos pais. Tanto é que o pai tinha que mandar lá, ele veio lá vigiar as criancinhas que bagunçavam. Passava a mão nas coisas do pai. Por isso precisava de um supervisor. E quem era o supervisor? O filho amado. Está entendendo, sim ou não? Honrou ao pai. Aonde? Na casa de Potifar. Ele não comeu o que estava oferecido para ele comer. Ele não tocou. O primeiro Adão tocou no fruto, comeu o que não devia. O segundo Adão não comeu do fruto, que você está entendendo o que eu estou falando? Lá na casa de Potifar. Ele ainda disse, olha, Potifar me deu tudo isso aqui eu tenho direito de tocar a mão. Eu só não posso tocar a mão da senhora, que pertence a ele. Honrou o pai ali, preferiu ir para a cadeia como estrupador, mas não tocou naquilo que não era para ele tocar. Está entendendo sim ou não? Está entendendo sim ou não? Honrou o pai na cadeia. Na cadeia, ele honrou ali o pai. Ele fez ali como servo, honrou o nome do pai dele na cadeia. Tanto é que estava uma bagunça, estava uma desordem. Chegou José e frutificou. Honrou o pai ali. Honrou também o pai na casa do rei, no palácio. Tudo isso aqui é seu, José. Eu só estou acima de você neste trono. Você não pode tocar neste trono e nem na minha mulher. E José honrou o pai ali no trono. Não tocou no trono, pelo contrário, a Bíblia diz que ele fez Faraó e o Egito ficar riquíssimo. A ponto de Faraó se agradar tanto dele, que traga toda a sua família que eu vou dar o melhor. A melhor do Egito está lá na terra de Gósen. Assim o Filho de Deus fez. Honrou o Pai até a última circunstância ali na cruz. Os seus próprios irmãos dizendo, desça, desça. Tu não é o rei de Israel, e ele ali está orando por ele. Aí o Pai o exaltou de tal maneira, vai levar para o melhor dessa terra, que é a Nova Jerusalém, que não tem mais fim. Amém? Graças a Deus. Ele, terceiro tópico,
José foi escolhido para sonhar os projetos de Deus, que era salvar o mundo da fome. Quem sonhava? Quem sonhava? Mas o sonho era de José? O sonho era de Deus. Tanto é que ele não sabia nem interpretar aquele tipo de sonho. Está entendendo, sim ou não? O sonho era de Deus. O sonho era de Deus. E eu já cheguei aqui no final e eu percebi, parecido com o que eu vou dizer. É melhor que você sonhe o sonho que Deus preparou para você, ainda que muitos vão odiar isso e você vai pagar um preço enorme, mas lá na frente você vai ver que vai valer a pena. O sonho não era dele, ele não pediu para sonhar aquilo, ele nem sabia o que significava aquilo. O seu pai e os seus irmãos que conseguiram interpretar. Os seus irmãos não sonhavam, mas interpretar pela maldade interpretou. O sonho ele sonhava, mas não conseguia. Amém? Assim também, Jesus era o sonho do Pai amado. Jesus era o presente de Deus para executar a vontade do Pai aqui na terra. Tudo que ele fazia, eu disse, olha, eu não vim por mim, eu vim por causa do meu pai. Eu vim para fazer a vontade do meu pai. Olha, na casa do meu pai tem muitas moradas, por isso que eu vou voltar lá para preparar para vocês. Está entendendo, sim ou não? O próprio Jesus, assim como José era o sonho, o projeto de Deus, mas nesse projeto tinha muita coisa lá na frente que não foi revelado, porque os processos não são revelados o sonho. É isso? Não vou mentir para você, não. Se eu soubesse que nesses 25 anos que eu tenho de obra, eu ia sofrer o quanto sofri, eu ia lutar para ser médico. 25 anos de obra. Comecei com 18. Era auxiliar, obreiro auxiliar, 17 anos, 97. Fazia trabalho de rua. 98 foi o meu primeiro igreja que eu fui assumir com 18 anos, sem saber nada da vida, lá em Bom Jesus da Lapa, saber nem lavar a roupa direito. Mas ele mostrou que eu ia ser um grande homem de Deus, aquela coisa toda, que eu ia arrebentar. Eu fui doido. Oxe, larguei manhã, só estava esperando fazer 18, fui lá na Marinha, que foi me alistar, peguei, mandei me liberar uma carta, me libera aí, e me joguei de cabeça. Só que eu não sabia que ia arrancar meu couro, até eu ia gritar e mamãe não ia ouvir. Então a ele foi revelado o sonho, mas não revelaram o processo. Assim também, se ele revelar o processo do que muitas coisas você vai sofrer por causa do nome dele, você vai desistir. Está entendendo? E eu vou dizer uma coisa que eu acho que o pastor já disse aqui. Por causa desse sonho, para não atrapalhar você, ele vai tirar até certas coisas da sua vida. Como ele fez com Zacarias. O projeto de Deus era ter Zacarias para uma grande obra, anunciar a grande obra do Senhor. Mas ele questionar até pode, mas duvidar não pode. Ele começa assim, sim. Aí hoje vem cá, eu sou porta-voz de Deus. Eu estou dizendo aqui o projeto de Deus na tua vida. E você está duvidando? E assim Deus fez comigo. Ele pregou aqui, foi todo para mim. Deus tirou minha saúde. Eu estava, eu vou fazer agora a segunda vez. Deixa a primeira vez. Quem se lembra que eu estava aqui? Gente, vou para Salvador, vou ter meu emprego. A irmã dando risada lá. Você vai bater a cara. Meu amigo, eu sofri. Que eu tinha que fazer a vida toda de novo. E eu já deveria estar aqui, estar na frente. Por quê? Eu quis fazer a vontade de Deus, mas também eu quis, ter uma vida mais sossegada, com a minha profissão. E fiquei rodando no deserto. Aí me lembrei, eu tenho que voltar para Canaã. Para terminar o projeto que Deus me mandou para cá. Aí agora, depois da Covid, que eu voltei, estava me estabilizando, fiz casa, não. Que se melhorar de vida assim? Aí Deus só um sopro em mim, eu me vi, foi doido. Amém? Grave isso aí não. Dá um pause aí. Amém?
Glória, glória a Deus. E aí o que aconteceu? Assim ele fez com o filho. Ele disse: olha, nem o dia e nem a hora eu sei quando vai acontecer essas coisas. Está na mão de quem? Do Pai, ele que sabe. Certa vez lá em Atos capítulo 1 ou foi 2, meu Senhor, quando é que vai ser essas coisas? Que o Senhor vai restaurar Israel? Ele falou: olha, não vos compete. Falou duas vezes, primeiro lá da destruição de Jerusalém, e também falou agora quando estava se despedindo, falou: olha, não lhes compete saber nem o dia nem a hora que está determinado pelo Pai, mas uma coisa eu sei: vocês vão ficar em Jerusalém até que do alto vocês recebam o poder. Vocês receberão o poder que vem do alto e vocês vão ser as minhas testemunhas aqui em Jerusalém, em toda a Judéia, nos seus irmãos desviados, que é chamado Samaria, e até os confins da terra. Como servo, ele não sabia. Por quê? Porque quando ele se esvaziou, quando ele atravessou toda essa atmosfera, assumindo a forma de servo, ali o Pai trancou esse poder onisciente dele, sabia as coisas. Tudo que ele sabia era por revelação do Espírito Santo. Quem entendeu? Um se parece com o outro? Levanta a mão. Será que dá tempo, meu Deus? Tem muito. Olha, tem muita coisa aqui, muita coisa gostosa, muita coisa boa, que dá até cada tópico desse aqui. Dá para você fazer uma pregação aí, vocês que pregam. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos lá. Por ódio e inveja, arrancaram a túnica e mataram um bode, manchou com sangue para justificar a morte de José por pai. Ele com ódio foram lá e terminou que nem ficou com a túnica. Arrancaram, rasgaram, pegaram. Deram porrada nele e jogou lá no buraco. Sim ou não? E agora a gente faz o quê? Que a gente vendeu ele. Vendeu ele. O que a gente faz? Não, pegou, foi lá, sem a ordem do pai, matou um bode e fez o quê com sangue? Manchou e disse: aqui, ó pai. Porque se ele dissesse a verdade, o pai amaldiçoou e Israel estava toda perdida. Então, para se justificar, está aqui. O pai disse: deve ter sido uma fera. Isso te lembra alguma coisa? Os filhos de Israel fizeram a mesma coisa. Pegaram o Senhor Jesus, venderam ele para os estrangeiros, deram couro nele, rasgaram as suas vestes para se cumprir os salmos e fizeram sorte. Foi ou não foi? E depois ainda rasgaram a pele dele de tanta chicotada a ponto de ele não ter aparência nem formosura. Só que com Jesus a coisa já foi diferente. Não foi matado um bode, foi matado o quê? O Cordeiro de Deus. E quando mataram o Cordeiro de Deus, se cumpriu Romanos capítulo 5. Justificado, pois, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 8. Não há mais nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, nosso Senhor. Hebreus diz lá: pelo seu sangue temos o livre acesso ao trono da graça. Então rasgaram, mataram o Cordeiro, e aí foi sorte nossa, porque esse Cordeiro nos justificou com sangue derramado na cruz, na capa dele, que eram as vestes, e no chão, e nos salvou. Glória a Deus. Tem muita coisa aqui, eu não sei se vai dar. Vamos lá. Jogaram ele numa cisterna. Com a raiva pegaram ele e jogaram lá numa cisterna. E aí venderam ele por 20 moedas de prata para um ismaelita. Só que se esqueceram que eles estavam ali obedecendo à vontade de Deus, o plano de Deus, fazendo de José ali uma semente. Quando jogaram lá para sepultar ele, se cumpriu o que Jesus disse. Ora,
O segredo primeiro para ter vida é cair na terra, morrer. Após morrer, esse vai renascer e vai dar muitos frutos. Então eles tentaram sepultar José lá, jogaram lá na terra lá, jogaram lá no buraco, mas Deus fez dele uma semente. E essa semente ele tinha raízes. Essas raízes eram fundamentadas na palavra de Deus. E ele deu fruto no buraco porque desejaram comprar ele. Levaram ele escravo. Chegou lá, ele enraizou suas raízes de vida na casa de Potifar. Cresceu a casa de Potifar, deu fruto na casa de Potifar. Com raiva pegaram ele e jogaram agora na cadeia. Na cadeia também começou as suas raízes da vida crescer ali. E deu fruto ali na prisão. Porque não tinha mais morte, não tinha mais doença, não tinha mais rebelião. A comida entrar, o dono do cárcere não teve mais problema, porque ele frutificou lá. Não deu mais jeito de prender ele lá, jogaram ele lá no palácio. E ele deu tanto fruto, que não só fruto para o Egito, mas deu de comer para todo o mundo daquela região. Assim também fizeram com o Filho de Deus. Acabaram com ele, jogaram lá na terra, sepultaram ele, mas não adiantou. Ele ressuscitou ao terceiro dia. E ao ressuscitar ao terceiro dia, ele nos deu vida lá, deu vida lá em Jerusalém, deu vida em toda a Judéia, deu vida nas regiões ali ao redor. E esse evangelho, e esse fruto, e essa vida chegou até nós. Agora eu vou pegar essa palavra para dizer para você como lição. Não ia pregar não, mas deu vontade de pregar um pouquinho. Todas as vezes que jogar você no chão, pensar que vão te jogar numa cova, que vão te matar, tome isso como algo favorável para você, porque o seu Deus fará da sua vida, da sua fé, uma semente e vai se enraizar. Enraize. Faz o que está escrito no livro de Jeremias: aqueles que creem no Senhor, as suas raízes são plantadas junto às águas. Ele não vai se assustar com os dias maus, porque no momento certo você vai dar fruto. E quanto mais que jogar lá embaixo, que chega até 7 vezes, é do homem, porque o Deus Todo-Poderoso vai levantar você. Cair é do homem, mas levantar é do Senhor. Não se assuste se te jogarem lá no buraco. Deus vai transformar essa derrota aparente para você dar fruto nessa terra. Só faltou fundo musical aí. Eu estou sentindo um negócio diferente agora. Já começou a esquentar quando o seu pastor começou a pregar. Quando você veio botar seus joelhos aqui para orar, não foi quando eu cheguei não, porque o Senhor já estava aqui, ó, chamando ali, você estava ali, ó, já estava quente. Por isso eu cheguei a sentir um negócio diferente aqui, porque o Espírito Santo já estava aqui, preparando um plantou, outro regou, mas é Deus que vai te dar o crescimento. Eita, irmão, não é demagogia não, a coisa hoje está ferrando. Está um negócio, está um mistério diferente aqui. Está um mistério diferente aqui. Vai sentindo arder aí? Fica arrepiando todo, não é noção não. Tem coisa nessa semana na sua vida. Amado, a cara, e cantare bem na barabala sureba, dorou a casa e bela bassureia. No céu, a barabala sureba, dorou a se cantarei. E bela bala bassureia, dorou a gaia, bela canarabia, bela bassureia. E bela se cantarabia, nai. Na testa dele do lado esquerdo, você ia dar um AVC. Um copeiro-chefe e o outro era o padeiro-mor. Quem já viu isso na Bíblia?
Todos dois ali estavam sendo acusados de algum crime. Não se parece com alguém, não? Já caiu a ficha aí? Aí um foi absolvido, foi salvo após o sonho. Foi ou não foi? E o outro foi condenado e enforcado e morto. Não se parece com alguém que a gente conhece, não? Foi condenado no meio de dois bandidos. Sei lá o que ele fez. Um foi morto e condenado, mas o outro foi morto, mas foi salvo. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então ele não morreu, ele apenas dormiu e foi para a glória. Como se parece? Se parece ou não se parece? Aleluia. Outro tópico aqui que eu vou te dizer. Quando José foi exaltado, ele se casou com a filha do sumo sacerdote egípcio. O nome dela era Asenate. Ele, para ser um governador, uma autoridade, ele precisava agora ter uma mulher do seu lado. Você vê que até lá no Egito é assim, né? Querem mudar hoje, mas fazer o quê, né? Ele se casou com uma estrangeira. Ela não era israelita. Ele podia dizer: não, já que eu estou com a moral com o seu, manda trazer ela da minha terra. Abraão não fez isso com seu filho? Mas não. Ele entendeu que o faraó daquela época, um faraó bom, representava ali o pai. Ele, quando faraó deu, está aqui, ó, essa aqui é Asenat, ela vai ser a sua esposa. Ele aceitou, venha, e se casou com uma estrangeira. Se parece com alguém, não? Faz ideia? Não faz ideia? O nosso Messias se casou com os gentios. Esses gentios recebeu o nome de noiva do Cordeiro. Ele se casou com a noiva, que não era judia, somos nós os estrangeiros. Amém? Nós somos a noiva. Ele, um judeu, se casou com uma estrangeira. Está entendendo sim ou não? O pai é casado com a sua esposa, por nome Israel, mas o filho é casado com uma estrangeira, uma gentia, que tem um nome de todas as nações do mundo. Ele reuniu todos esses nomes e botou o nome. É a noiva do Cordeiro, é a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu vou só dizer só mais um aqui para parar, porque não vai dar tempo, eu não quero terminar a hora. São 8h40. Se vocês quiserem, próximo eu dou o stop. Agora tem um mistério maior. O faraó pega ele e diz: olha, você agora é um governador do mundo, certo? Só que você não vai poder usar esse nome seu hebreu, José, que na verdade o nome hebreu é Yosef, ou Yahusef. Você não vai poder ter esse nome hebreu para governar o mundo. Você vai precisar de um nome estrangeiro, um nome gentil, para que as pessoas consigam entender e te aceitar. Então seu nome a partir de hoje será Zafenat Paneah. Não parece com alguém, não? Faz ideia? Essa atenção suazinha, eu estou até com medo. Zafenat Paneah tem duas interpretações. Pelos estudiosos, quer dizer o Salvador, e na linguagem dos judeus significa aquele que realiza interpretações. Ainda não caiu a ficha? Então o Pai também permitiu. Seu nome é Yahushua HaMashiach, ou no hebraico novo, Yeshua HaMashiach.
dia, mas lá, para o mundo todo, receber você governar como José governou o mundo todo, alimentando, dando comida, salvando todo mundo, você vai ter um nome gentil: Jesus. Jesus é um nome judeu? Jesus é um nome judeu? Alguém pode me dizer? Existe esse nome em Israel, Jesus? Não, é um nome derivado lá do latim Jesus. Jesus em Nazaré, colocado nas tábuas lá quando ele foi crucificado. Tem 3 nomes. 3 nomes. Yeshua Bnei Israel. Ou Yeshua Bnei em Nazaré. Ou, e botou também em grego, em latim, Jesus Even Nazaré. E esse nome está até hoje, porque o Pai permitiu. Todo mundo conhece o nome de Jesus. E funciona da mesma forma como de Yeshua. Só que vai ter um dia que está escrito. Eu vou mostrar um mistério. Quando ele reuniu os seus irmãos para se revelar para eles, a primeira coisa que Zafenat Paneia disse: você, meu servo, saia daqui da sala. Você, guardas, saia. Você, minha esposa, saia. Eu vou ficar aqui com esses homens. E aí eles... Aí então ele tirou a capa egípcia. Depois ele tirou a sua roupa real egípcia e disse: eu sou José, aqueles que você venderam. E assim o Jesus, após estar lá na glória com os seus servos e com a sua noiva, vai dizer: acabou as bodas após o arrebatamento? Agora fique aí, porque eu vou me revelar para os meus irmãos lá. E aí você vai ver o cumprimento disso. Zacarias, abre aí as profecias lá de Zacarias, que você já leu muitas vezes e não se lembrou. 12, verso 10. Só para terminar, porque não vai dar tempo para falar mais. Se Deus permitir, eu posso falar na próxima. Porque você sabe que ele não vai deixar Israel aqui perecer, né? Após festejar com a sua noiva, após estar lá na festa das bodas, ele vai ter que descer para salvar os ramos verdadeiros. Sabe quem já ouviu falar isso? Vocês nunca ouviram falar isso? Vai descer no Monte das Oliveiras para livrar o seu povo após aquela batalha de Armagedon. Eu estou tão emocionado que não estou achando. Zacarias, eu falei o capítulo já? 12, 10. Para terminar. É o vento, eu jogo para cá, o vento joga para lá. Não lê agora não, para ficar gostoso, todo mundo lendo junto. Não lê agora não. Aí, deixa eu achar aqui. Cadê? Deu um branco na minha cabeça aqui. Zacarias 12, 10, a profecia diz: e sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o quê? O meu espírito de graça e de súplicas. E esse povo ali que está ali vai olharão para mim, a quem eles fizeram o que comigo? Transpassaram. Quando reconhecer aquele que o transpassaram, vão fazer o que? Prantearão como quem pranteia por um unigênito. E quem é unigênito de Deus? Então vai acontecer a mesma coisa que aconteceu. José, Zafenat Paneia, diz: eu não sou Zafenat Paneia.
Eu não sou, veja, sou seu irmão José que vocês venderam, mas eu perdoo você. Cadê meu irmão Benjamim? E é José mesmo, estou aqui, venha meu irmão, eu perdoo vocês, abraçando, e eles choravam, você acabava de prantear de angústia. Eu perdoo vocês, venha, traga suas famílias, traga meu pai, vamos para a melhor terra daqui do Egito, a terra de Gósen. Assim também um primogênito, esse primogênito vai se rebelar e vai dizer: crucificai aqui, que é os israelitas. Olha, eu não sou Jesus, eu sou Yeshua, que veio para salvar vocês. Vocês me transpassaram, mas vocês vão clamar, porque eu sou o unigênito.